O Câmara Online da Web TV São Caetano registrou os pontos mais importantes da 28ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Entre os 14 itens da pauta, 2 foram enviados pelo Executivo Municipal. O Câmara Online, Web TV São Caetano, conversa com o médico Carlos Serafim, ele que é vereador aqui em São Caetano também. Doutor, faça aí um balanço sobre a sessão de hoje. A sessão de hoje foi uma sessão boa, com vários debates, entre os vereadores, tanto na situação como na oposição. Alguns assuntos foram pertinentes, discutidos. Comentou-se a respeito da falta de médicos no Hospital de Emergências Albert Sabin. Está faltando médico, doutor? Não. O Hospital Albert Sabin, ele tem 3 equipes atuantes durante um plantão. Eu fui plantonista lá no Albert Sabin, então eu sei bem como funciona. Nós temos uma equipe que atende os pacientes na porta do pronto-socorro, ou seja, o atendimento primário, pacientes com gripe, com casos menos graves. Tem uma equipe que fica na emergência, onde chegam as ambulâncias, ou então os pacientes graves que chegam à porta, por exemplo, com suspeita de infarto e tal, eles são encaminhados para esse atendimento de emergência por uma equipe mais especializada. É um atendimento mais priorizado e mais diferenciado. E tem a equipe que fica com os pacientes internados. Então o pronto-socorro nunca fica sem médico. O ponto alto deste momento é o debate sobre a questão das debilidades da saúde pública no município de São Caetano. Então eu acho que nessa mudança que deve acontecer, que eu escuto falar, que cerca de 6 ou 7 secretários deverão mudar de pasta, talvez seja a hora de nós colocarmos um gerente aí, porque acho que está faltando um gerente. Porque está faltando comando. Na empresa, são vários departamentos, como a prefeitura, são várias secretarias. O prefeito municipal, em entrevista na última segunda-feira, no próprio Jornal Diário do Grande ABC, uma página de entrevista, entre sérios pontos que nós discordamos daquilo que ele enxerga da cidade e de que a população enxerga da cidade, ele diz que chegou no sábado à noite no PS, no pronto-socorro, e que deveriam ter 4 médicos de plantão, mas ele só encontrou 1. 3 não tinham aparecido, ele ligou, 2 com a ligação dele retornaram ao seu posto de trabalho e uma médica ainda disse que não retornaria e que só apareceria na segunda-feira, mesmo estando escalada para trabalhar naquele dia. Essa é uma vergonha, é um retrato do que é a saúde da nossa São Caetano hoje. São Caetano tem uma saúde primária muito bom, os ambulatórios são muito bem instalados, as equipes médicas funcionam, os pacientes são atendidos adequadamente. A gente tem visitado e acompanhado várias equipes de saúde. O pronto-socorro, o atendimento, ele deixa um pouco a desejar pelo volume, principalmente de não munícipes. Toda a região da Vila Califórnia, Vila Bela, Vila Alpina, os nossos vizinhos, eles utilizam o nosso serviço de saúde porque é melhor do que os outros pronto-socorro. Quem for, por exemplo, atendido no Hospital Vila Alpina, demora muito o atendimento. A pessoa fica lá 6, 8 horas sem ter passado pelo médico. Aqui, normalmente, o paciente é atendido em 30, 40 minutos. Se for um paciente grave, na triagem, ele já é atendido imediatamente. Se a gente tivesse uma oportunidade de fazer um pronto-socorro só para munícipe, nós não teríamos dificuldade nenhuma. 80%, 70% a 80% dos pacientes atendidos no nosso pronto-socorro municipal não são munícipes. Foram aprovados os itens da Prefeitura, o processo que dispõe sobre bolsas de estudos para alunos dos cursos de graduação em Administração e Design, oferecidos pelo Instituto Mauá de Tecnologia, e o projeto de lei que institui o Programa de Desligamento Voluntário de Servidores da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Câmara Online entrevista agora o vereador do PT, Eclerson Pio Bielo. Vereador, o senhor teve aí, hoje, na verdade, foram 3 projetos seus discutidos. 2 foram aprovados e na verdade, foi arquivado o último projeto ou não? Ou não vai apresentar mais? Foi arquivado este projeto com esta redação, mas vou reapresentá-lo a este plenário com as alterações propostas pela Comissão de Justiça e Redação e vou trabalhar para que este projeto seja aprovado em próximo. Que é o último, o que ele reza? Ele reza sobre a proibição na cidade para que tenha dupla função entre cobrador e motorista. Ou seja, os ônibus articulados de grande porte da cidade terão obrigatoriamente o motorista, que a função dele é exercer com segurança
a condução dos passageiros, e o cobrador, o nome já diz, para dar o direito da passagem de cada um. A dupla função já foi aprovada em diversos municípios. São Caetano ainda não o foi. Inclusive é um dos temas, é um dos debates que essa casa ainda precisa ter, na minha opinião, pela má qualidade do serviço prestado pela empresa que contém a concessão do serviço público de transporte público. Vereador, fala um pouquinho sobre os 2 projetos aprovados. Um projeto, talvez um que eu tenha me dedicado um grande tempo do nosso mandato, ele fala sobre a gratuidade da colação de graus, né? Hoje, algumas escolas, de maneira incorreta, faz uma situação, uma venda casada, coincidindo o ato de colar grau com o ato de um baile, por exemplo. O baile eu entendo que é importante, mas é um caráter opcional. E a pessoa tem que pagar por esse baile, né? E a pessoa tem que pagar mediante as suas condições financeiras. Enquanto o ato de colar grau é um momento de celebração com a família. Nosso projeto, agora aprovado em segunda votação, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, terá de dar as condições, incentivar, estimular para que a colação de grau seja extremamente, absolutamente gratuita para as crianças da nossa cidade. O outro projeto é para que se institua uma campanha permanente no descarte de resíduos infectantes da área médica. O lixo hospitalar requer todo um aparelhamento, requer todo um cuidado de quem manuseia estes dejetos, esses objetos provenientes do lixo hospitalar. Vereador, tradicionalmente o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, é um partido de uma oposição ferrenha, se marcou, construiu a sua história no Brasil dessa maneira. Mas hoje o senhor é situação em São Caetano. E nós temos aí quase meia dúzia de vereadores que são oposição e que estão batendo pesado aí na administração, falando inclusive da precariedade da saúde pública. Como é ser vidraça hoje, Pio? Primeiro, eu discordo desses rótulos, ser oposição, ser situação. Eu sou a favor de São Caetano do Sul. Aquilo que eu julgo que está errado e incorreto, eu sou contrário. Eu tenho vários exemplos para dar. E aquilo que eu acho que é importante, a gente defende. O PT, tradicionalmente, fez oposição ao governo federal, principalmente à época do PSDB, por entender que a política neoliberal, privatista, elitista que o partido tinha à época era contrária à maioria da população brasileira. Em 12 anos, o Partido dos Trabalhadores mudou o país. Nós temos 12 anos de avanços de conquistas através do presidente Lula e através da presidenta Dilma. O PT fez a opção de governar para aqueles que mais precisavam. Tenho diversos programas federais para mostrar isso. E também aprendeu a governar. Também aprendeu a ser administração. Também aprendeu a olhar para todos, a fazer uma composição política. Que é o caso de São Caetano. Que é o caso. Hoje o PT de São Caetano ele está reorganizado a partir da condução do nosso presidente, o Márcio Della Bella. A direção, a executiva do partido conseguiu reorganizar o partido. O prefeito Paulo Pinheiro teve uma reprovação aí de 55% entre ruim e péssimo. Como é que você vê isso, você que dá sustentação ao governo? Eu dou sustentação à cidade. Eu acho que nós herdamos uma cidade com 262 milhões de reais de dívidas. Nós herdamos uma cidade num processo de transição. Todo time, quando assume uma empresa, quando assume um governo, é natural que hajam trocas. Neste 1 ano e meio, o Dr. Paulo Pinheiro está ajustando a máquina administrativa, está fazendo trocas e é natural que haja um período de insatisfação como toda a mudança, até você se adaptar a ela. Eu acredito que o Dr. Paulo Pinheiro tem toda a capacidade para reverter este quadro hoje ainda negativo. Acredito que essa onda de pessimismo ela vai passar nos próximos meses por ações efetivas que o governo pretende fazer. Quando eu digo que a gente é a favor da cidade, hoje os vereadores ditos como oposição votaram favoráveis em diversos projetos do governo, dentre eles, por exemplo, o da Mauá, onde eu, como presidente da comissão que discutiu a contrapartida, essa casa aprovou no primeiro semestre a alteração da lei de zonamento para beneficiar a Faculdade de Mauá. Depois de muita pressão política da Casa dos Vereadores como um todo, hoje veio o projeto de lei onde a Mauá cedeu à pressão política e vai conceder bolsas aos alunos que cursam administração e designer. Isso por nós. E este projeto hoje contou inclusive com os votos com os vereadores alocados na oposição. Eu acho que a gente vive um momento que passou a época de ser contra ou ser a favor. Nós temos que olhar projeto a projeto, com calma, com cuidado. E eu tenho a certeza que o Dr. Paulo Pinheiro, como outros gestores das cidades como um todo, querem o bem para a sua cidade. Então o Dr. Paulo Pinheiro está montando uma equipe, eu tenho certeza, que vai responder à altura dos anseios da cidade. Muito bem, vereador Pio Mielo falando para o Câmara Online da Web TV São Caetano.